Ó, a Júlia aí. Fala, Júlia. Cro Hamilton. Galera, ó, temas importantes hoje aí, viu? Convidado importante. Quem pensa em dar aula, perder essa live hoje aí. Não bom. Hoje vai entrar o Tony, como sempre aqui, colaborador nato. E vai entrar também especialista em educação física e treinamento de alto rendimento, Daniel Lira. Já já a galera deve estar online aí. E aí, Hamilton, como é que tá tudo aí? Tudo sussa? A Nicole, Danielzão. Daniel, só pedir pra entrar na live aí. Pronto, tô de volta. Aí, Danielzão aí já vai entrar online aí, galera. Fala, mestre, tudo bem? Fala, Daniel. E aí, meu brother, como é que você tá? Beleza, tudo bem. Você, Sussa. tudo certo? Rapaz, na sexta-feira aqui o clima virou em Brasília depois de 120 e poucos dias sem cair uma gota d'água no céu. Uma secura. Ah, o Tony aí também. O Tony já vai entrar também. Uma secura do caramba. Aí finalmente choveu, tá um clima gostoso. Aí eu tô que nem urso agora, só quero dormir. Bom demais. É, ó o Tony aí também. Bom, galera, tô aqui com o de sempre, que é o Tony Elfs. E hoje um convidado para lá de especial, que é o nosso especialista em educação física e treinamento de alto rendimento, o Daniel Lira. E a gente tem alguns temas aqui. Eu não sei como é que tá o tempo do Daniel, se o Daniel já quer começar pela parte dele, ou se a gente pode ir falando, né? Vou falar aqui os temas aqui da nossa live hoje. Briga na conferência de imprensa do UFC. Peso não batido pelo Khamzat Chimaev. E por muito. Inclusive o seguinte, galera, o cara teve até inchaço na língua. Nunca tinha visto isso, cara. Primeira vez que eu vejo o cara atrofiar a língua e não conseguir bater o peso, e ele foi proibido de cortar peso nesse dia até pelo médico do UFC. Teve uma dança das cadeiras, uma troca generalizada das lutas, a aposentadoria do José Aldo. Olha que evento, hein? Aí a gente tem aqui a próxima, ADCC, a abertura do ADCC, que merece um comentário à parte. A ADCC é um campeonato de grappling, de submission, né? Luta de chão sem kimono. Comentar um pouco sobre as lutas. Mika Galvão, e aí aonde começa a entrar tudo. Gordon Ryan. Gordon Ryan fez o que fez no ADCC, ó, LBMTT, salve, salve aí. Dona Eliane aí usando o perfil da LBMTT. A declaração do Gordon Ryan de que o Brasil ficará para trás nos esportes de combate porque não tem acesso à tecnologia de treino. E por último, o de sempre, que não dá para deixar de falar, que é professor de luta, que não estuda, que não se especializa, que não vai atrás de aprender mais, que não sabe o que é equipe multidisciplinar, dando aula, em vez de usar o que lhe compete, que é a parte técnica, o cara tá inventando moda do YouTube. Então, uma porrada de tema aí, né, não, Daniel? Muita coisa, hein? Muita Muita coisa. coisa. Vai durar até amanhã. Vontade aí. E aí, vamos começar por onde, Daniel? Onde você achar melhor, mestre? Você que manda. Você é um anfitrião aí. Então, então, beleza, vamos começar o seguinte. Cara, UFC. UFC, pô, a grana que o UFC movimenta, se eu tivesse 1% para movimentar os meus eventos, eu estaria feliz hoje. A grana que o UFC movimenta. O que falta para o UFC entender
que está na hora do UFC virar um esporte e não somente um show. Por exemplo, o UFC teve uma briga generalizada na conferência de imprensa que pela primeira vez na história da empresa, a conferência de imprensa foi cancelada, cara. Olha o que os caras fazem. Chega na conferência de imprensa e na pesagem, um atleta chega com 50 amigos e o outro que vai lutar contra ele com 40. Os dois se xingaram 3 meses. Um dos dois não bate o peso por 4 quilos. O que você acha que ia acontecer? 50 do lado, 40 do outro. Falta de profissionalismo total, né? Uma luta marcada com tempo para bater o peso. Não, o cara vive disso, né? A gente tem que começar a falar por isso daí. O cara vive disso. O cara não tem que entrar em off e se perder demais no off dele. Então, assim, a gente entende que o cara tem que tirar férias. É importante que ele tenha até um aumento do gasto das calorias dele. Ele precisa comer um pouco mais para conseguir se regenerar melhor e tudo mais, né? Para algumas pessoas é importante, para falar de alguns aspectos psicológicos aí, é importante o cara comer, mastigar alguns alimentos que fazem bem para a cabeça dele, que durante o tempo ele não pode comer. Mas o cara se afasta demais e não consegue bater o peso, alguma coisa está errada realmente, né? Já vista que a gente está falando de pessoas que ganham a vida fazendo isso, cara. Não, nós estamos falando aí de bolsas iniciais para um atleta de primeira viagem de $14 mil. Não, pessoas... 4 meses de preparação. É isso daí. E ele tem que estar treinando, assim, eu acho que faz parte até do contrato do cara. O cara tem que estar treinando, pô. A qualquer momento ele pode ser convidado. Né? Então, assim, ele tem que estar bem. Como é que eu posso explicar? Irmão, o cara tem que acordar todo dia e falar que está pronto. Ele tem que estar pronto todo dia. É claro que ninguém é responsável de convidar o cara para 10, 15 dias para uma luta. Já aconteceu, mas foi num peso combinado. Mas aqui dentro o cara tem que estar pronto. O lutador tem que estar pronto. O lutador profissional aqui, ele tem que estar pronto. Fisicamente a gente precisa de algumas coisas. Então, ele vai estar um pouquinho acima do peso, mas ele tem que estar na academia fazendo uma movimentação, ele tem que estar fazendo um alongamento, entendeu? Ele tem que estar batendo saco, ele tem que estar mais solto, ele não precisa estar intenso. Mas ele tem que estar ativo, né? Ele vai comer? Vai, mas ele também não vai sentar o pé na jaca todos os dias. Ele não vai ganhar 10, 15, 20 quilos acima do que ele está habituado a treinar. Ele não pode se transformar num obeso, entendeu? Um cara profissional que ganha minimamente $20 mil, $15 mil. Pô. Só a galera do aí, de Lima, no Peru, mandando um abraço para nós aí. Amanhã eu vou estar dando uma entrevista aí para um canal lá de Lima. 12h, galera. Vou estar dando entrevista aí. Já manda o link aí pra galera depois aí também. E eu acho assim também, em relação às brigas lá, né, cara, pessoal, a gente está tendo um retrocesso, né, nos processos de marketing, das promoções das lutas, cara. Sabe? Pô, aí os caras brigam, quebra o backstage do evento, bagunça o plantão todo, termina a luta, eles se abraçam, dão um beijinho na bochecha do outro. Nesse caso, teve um agravante. A coisa foi tão feia, que não deu para manter a luta. Cancelaram a luta, essa luta especial. Houve quebra de contrato. O cara que bateu o peso não aceitou lutar com outro 4, 5 quilos acima. Tiveram que trocar todas as lutas. Um que ia lutar com um aqui, lutou com o outro daqui subiu para cá, os outros de baixo virou um rolo. Aí você vende pay-per-view, você abre casa de aposta, você vende ingresso, você faz material de marketing impresso, digital, tudo. E nada, pô, você faz um countdown, que não deve ser barato você fazer um countdown daquele ali de 44 minutos, mostrando o treinamento de um, treinamento do outro, que um falou do outro, e de repente a luta não vai acontecer mais, o cara vai lutar com o outro. Isso daí. E virou uma birra, né? O cara, ele tem o direito de negar a luta, mas ele conseguiria lutar. Né? Ele conseguiria. Na verdade, a coisa começou, Daniel, pelo seguinte: a luta foi extremamente mal casada, né?
Aham. A coisa já começou mais ou menos o seguinte. O Nate Diaz era o último luta dele no contrato e botaram o Khamzat Chimaev, que vinha bem no hype, para poder dar uma surra no Nate e dar tchau pro Nate. E o cara Aham. roubar a popularidade dele. Só que o Khamzat não bateu o peso, o Nate falou, bom, já queriam me ferrar, é minha última luta do contrato, eu também não aceito. É isso aí. É isso daí. Entendeu? É Agora, isso daí. cara, essa confusão, isso aí já vem acontecendo muito no UFC, e principalmente assim, o que eu vejo é que fora do UFC, eventos menores, que não é o UFC, que não tem o glamour, que não tem o backstage de segurança, de grana, de médico que o UFC tem, aí os caras querem fazer a mesma coisa, velho. Aí seja nos eventos de MMA nacional, nos eventos de Muay Thai nacional, de boxe, os caras querem dar tapa na pesagem, querem brigar no backstage. A galera tá fantasiando, cara. A galera vê essa coisa acontecer e aí acha que tem que fazer isso nos eventos de luta no Brasil. Porra, evento no Brasil já não tem patrocínio, o poder público odeia a luta, entendeu? No geral, só olham pra luta na época de eleição porque aí precisam agradar, entendeu? Aí os caras pegam, acham que aqui é Estados Unidos, que o povo gosta dessa confusão, que lá eles gostam, e que o patrocinador lá não se importa com isso, apesar de que quando chega num nível igual chegou agora, até o patrocinador foi prejudicado, porque não teve a conferência de imprensa. E aí o brasileiro acha que é bacana fazer isso aqui no Brasil, nos eventos que a gente tem que mal dão conta de se pagar. Com certeza. Pode falar aí, mestre. Pode falar, professor. Até antagônico, porque a visão do brasileiro em relação às artes marciais, a gente teve uma boa vantagem de a segunda maior comunidade de japoneses do mundo aqui no Brasil. Então a gente tem muita cultura oriental enraizada no nosso subconsciente coletivo, né? Essas questões dos valores das artes marciais. Aí daí você pegar isso, né? Jogar fora e colocar um WWE só que valendo porrada de verdade, fica complicado. Tem um amigo meu que ele é um amante do Japão, cara. Eu converso bastante com ele. Cara, realmente, o Japão é um país que precisa ser estudado, né? Fazer um parênteses rápido aqui na nossa conversa. Os caras na Copa do Mundo, os caras limpavam o estádio antes de ir embora. Entendeu? Loucura isso, cara. Então, assim, antes de deixar o estádio público, né? Aqui, Copa 2016, né? Não, 16, 18. E os caras limpavam, tiravam a sacola da bolsa, a mulher tirava a sacola de lixo da bolsa e recolhia. Então, a educação dos caras é outra e tudo mais. Então, assim, o Japão é um país muito referência, cara, muito referência. Agora, voltando aqui para o negócio da luta, a gente precisa ampliar o nosso aí, o Thiago aí, ele que, meu parceiro aí, Thiago Araújo, Espírito Santo, ele cara, grande estudioso do Japão. Ele. Então, assim, a gente precisa realmente melhorar em alguns quesitos na parte do olhar do esporte no Brasil, né? O esporte no Brasil, de uma maneira geral, está muito ruim. Eu vi uma matéria hoje no futebol, um pai que levou pela primeira vez o filho para ver um jogo, ele teve que entregar o filho dele pelo muro de vidro, né? Pelas divisórias de vidro para um segurança, para um policial, porque a briga estava chegando perto deles. Nossa, perigo. Então, você leva sua família para um estádio, cara, ainda tem briga da mesma torcida. Isso já é uma coisa assim que já não devia, já devia ter acabado há muito tempo, entendeu? Essa falta de ética para você poder estar consumindo um espetáculo público, porque o futebol é um espetáculo, o esporte é um espetáculo. Não cabe mais esse negócio do cara achar que vai vender melhor, colocar os eventos nacionais. A gente tem isso aqui no Espírito Santo também. O cara coloca um óculos escuro, quer bater no peito do outro antes da luta e acha que isso é ser bad boy, vai vender mais. Não vai vender nada. Ele vai atrapalhar a produção do evento. Ele vai gerar estresse nas pessoas que estão acompanhando ali, gera um certo tumulto. O patrocinador não gosta disso, isso não vende mais. E acaba que esse mesmo cara que dá o tapa no outro morre.
uma carreira de 2, 3 anos apenas. Aí todo mundo é prejudicado. O preparador físico não tem emprego, porque não tem esporte, não tem evento. O promotor de evento morre, porque não tem produção. As federações não conseguem ter amparo, porque ninguém entra, entendeu? Todo mundo perde. A gente precisa mudar isso. Mestre, no Brasil, a gente ainda xinga árbitro num nível altíssimo. Eu apitei um jogo de educação física, cara, no futebol de campo. Eu fui apitar um jogo, educação física contra direito. Eu fui ver esse jogo. Olha só essa história. Eu fui ver o jogo. Um amigo meu me viu sentadinho lá e tal. Eu falei, Daniel, pô, você podia participar aí. Eu falei, pô, participo. Como? Apita o jogo pra gente. Ele me deu um apito, sem vergonha. Eu fui apitar o jogo, cara, ali. Uma peladinha de faculdade. A galera da educação física me xingou pra caramba. Eu parei o jogo, chamei todo mundo, chamei a galera assim. Falei assim, pô, sou colega de profissão de vocês. Vocês são acadêmicos, eu sou formado, já estou aqui há muito tempo. Vocês não têm vergonha de me xingar, não? Me respeita, pô. Eu estou apitando esse jogo aqui. Vocês deviam respeitar a educação física. Não, porque futebol todo mundo perde a cabeça. O que é isso? É a desculpa que dá, né? É a desculpa que se dá, né? Para poder se expressar como... A gente vê o reflexo de tudo que a gente está falando no seguinte. Se a gente pegar aí uns bons 15 anos atrás, o Brasil estava entupido de evento de MMA. Se a gente pegar os últimos 4 ou 5 anos, e aí eu já estou dando um desconto aí que teve a pandemia, a gente não teve mais evento quase no Brasil. A gente tem pouco evento no Brasil. Pouco evento. Eu lembro decorrente do comportamento de antigamente, né, mesmo? Que ainda era pior do que hoje em dia ainda, né? E a gente vê assim, evento com octógono montado no chão, o cara, se quiser uma bolsa, que ele venda ingresso para ter bolsa. Então a gente vê umas coisas assim ainda acontecendo que a gente tem que pensar, cara, como é que a gente vai estar daqui mais uns anos? Eu venho falando isso há muito tempo. Falei, cara, o brasileiro tem um problema no treinar. Daqui uns anos o Brasil não vai ter campeão no UFC, entendeu? E a gente chegou ao ponto de estar com um cinturão do UFC e já quase para perder aquele cinturão. Beleza, veio uns atletas bons, mas você pode ver que os atletas que vieram, a grande maioria estava morando e treinando fora e competindo fora. Mas a gente vê, por exemplo, muitos atletas aqui do Brasil não conseguiram mais chegar, ou chegando, batendo e voltando, porque, cara, o treinamento aqui tem alguma coisa errada. A gente vai chegar nesse assunto aí já já. Mas se não começar a mudar a mentalidade, essa mentalidade de, primeiro, o próprio UFC tem que dar mais exemplo, que é o maior evento do mundo. A gente teve um problema no Glory, cara. Deixaram a coisa... O Glory é o maior evento de kickbox do mundo. O evento acho que na Bélgica ou na Holanda, não tenho certeza, acho que foi na Bélgica. O evento já começou com uma confusão na pesagem. O cara deu um soco na cara do outro na pesagem. Deixaram rolar. Não teve punição, não teve nada. Chegou na luta, os caras já começaram a se estranhar na luta. Aí daqui a pouco, meu amigo, é o que eu sempre falo, voou a primeira cadeira na torcida. Ninguém segura mais. Ninguém segura mais, velho. Pode ter 1000 policiais, não segura, velho. Aí a porradaria comeu solta, pancada pra todo quanto é lado, cadeira pra todo quanto é lado, e o evento que ia ter uma luta de cinturão foi cancelado. Aí você imagina uma criança, uma mulher no meio de uma confusão dessa, né? Tomando uma cadeirada. Você leva a tua esposa para ver o seu trabalho, entendeu? Eu tinha o professor Tony, ele falou a respeito há anos atrás era assim. Eu acho que anos atrás tudo era proporcional. A gente evoluiu como ser humano e como pessoa até agora. A sociedade evoluiu, né? Até alguns atletas, a maioria dos atletas também, porque a galera até discute quando termina, existe um fair play. Inclusive, mestre, até tema, eu queria conversar com você um dia sobre fair play no MMA. Hoje é mais aparente o fair play. Quando o cara bate e ele percebe que o outro apaga, alguns atletas já têm demonstrado a interrupção da continuidade da sessão.
Isso é uma demonstração de fair play que está muito latente hoje. Isso não tinha antes. Mais de para, né? Antigamente o árbitro ele tinha uma atuação maior nessa relação, era mais brigado. Só que hoje voltou essa pegada da torcida, essa pegada da pesagem. Isso é que tá difuso, entendeu? Eu ainda vou conversar com você, mestre, com o senhor aí a respeito desse play aí. Que o Trash Talk começou ali meio como um show e os caras não estão sabendo manter esse Trash Talk no entretenimento. Eles estão deixando ir longe. Não estão sabendo ter um contrato, não estão sabendo ter ali as cláusulas. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Cara, teve um atleta aí que falou que ia matar a esposa do outro. Que isso, Nossa, tá vendo? E eu acho que eles estão exatamente isso. Isso aí pra mim é errado. Saber separar o momento de cada coisa, né, mesmo? É até engraçado, porque nos Estados Unidos que tem um UFC que faz dessa brincadeira de um xingar o outro, nos Estados Unidos também tem a NFL do futebol lá, que os caras têm essa parte de se agredir um pouco antes ali para, né, acirrar os ânimos, mas na hora do jogo que tá rolando lá o Super Bowl e a carada toda, a família tá lá sentada para assistir tranquilo, que ninguém vai querer matar ninguém. Pois é, o teu amigo aí, Daniel, o Thiago, ele até falou um negócio interessante, né, cara, que é uma coisa que eu venho falando, né, cadê aquela atividade física que a gente tinha antigamente, aquela coisa, sabe, de envolver a cultura também. Por exemplo, uma coisa que eu vejo hoje que está matando o Brasil a gente pode falar que hoje, praticamente no Brasil todo, a educação física ela não é mais obrigatória nas escolas. A gente hoje pode falar que uma criança não reprova na escola. A gente hoje pode falar que uma criança não pode ser punida na escola. E aí o que acontece? Antigamente, uma criança que ia para uma academia de artes marciais, ela já ia disciplinada, pelo menos metade, para disciplinar na cultura da arte que fazia antes. Então a gente tinha adolescentes, crianças chegando nas academias, número 1, disciplinadas. Número 2, com nível de educação e respeito bem maior. Número 3, conseguindo fazer movimentos, ter mobilidade física naturais ao corpo humano. Hoje, chegam crianças e adolescentes para fazer uma aula de arte marcial que não conseguem fazer polichinelo, alternado, tocar a mão no próprio pé. E quando você fala qualquer coisa, o moleque chora, fica deprimido, e a mãe vem de lá de fora falando: não brigue com meu filho. Não brigue com meu filho. Então, quer dizer, como é que nós vamos chegar a um nível de excelência no esporte se você não pode forçar? Se você não pode exigir que a pessoa fique mentalmente e fisicamente mais forte? Então, eu acho, e eu vivi os jogos escolares, eu participei de vários jogos escolares, eu tive a minha formação. Muita gente fala assim, qual foi a sua melhor parte de formação física? Flexibilidade, força, impulsão. Foi com o mestre, qual mestre? Eu falo, foi com o meu professor de educação física do ensino médio, Ricardo Tadashi. Ricardo Tadashi falava assim, vocês vão jogar vôlei? Vem cá todo mundo. Primeiro, quando eu fui pro handball com ele, você vai ser goleiro. Todo mundo que vai ser goleiro, pra cá. Tem abertura, vai. Tem abertura, vai. Tem abertura, vai. Quem tem abertura ruim, sai. Não tem como ser goleiro de handball, porque precisa das pernas. Agora vocês têm abertura, mas tá ruim, vamos melhorar. A minha abertura total foi por causa do meu professor de educação física, cara. Não foi por causa da preparação que você ia fazer, né? Exatamente. Daniel, não tá faltando isso, cara. Não tem mais educação física. Se a gente for pegar tudo que a gente está falando de esporte, não volta lá atrás. Lá no começo. Volta sim. Meu professor de educação física do ensino médio também foi um cara muito bacana, muito maneiro. Eu lembro dele até hoje. Eu lembro que eu escolhi educação física até por causa dele também. Um cara muito positivo, assim, na minha escola pública, né? Inclusive, às vezes ele botava a gente até para marchar, né? Mas, assim, eu tenho excelentes exemplos, cara, positivos, que ele fez com a gente lá, que ele fazia, que a gente corria, saltava pneu e tal.
Eu tenho um aluno lá na minha academia que se ele entrar na academia mascando chiclete, ele não anda no mesmo... ele não masca chiclete diferente da passada da caminhada. O cara começa Você consegue coordenar, mastigar e andar, né? O cara começa a mastigar o chiclete, tropeça em si mesmo e engasga, né? Eu tenho que mandar ele tirar o chiclete. Mas aqui, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu preciso pedir pro cara jogar o chiclete fora, porque ele não consegue. Ele corre. Esse meu adolescente, meu jovem lá, ele corre com os 2 braços para frente, 2 braços para trás, 2 braços para trás. Ele não corre alternadamente. Parece Começa a mina do soldado tentando marchar, velho. Nossa, eu vou postar depois o vídeo do soldado aí, cara. Tentando marchar, velho. Impressionante, cara. Ali, nitidamente ele não teve educação física na escola. Depois que eu vou postar aí depois da live. Se fala assim, vai estar tendo uma guerra, aquele soldado ali é o que vai proteger tua vila, eu abandono minha casa. Vou morar na casa. Vai embora. Vai embora. Então, eu vejo hoje essa problemática muito séria, né? E aí a gente vê uma falta de aptidão física, uma falta de disciplina, um excesso de show aonde era para ser esporte. E o show, né? O pessoal que faz o show, eles só querem dinheiro. Eles não querem saber se fulano ou ciclano tá bem ou não tá. Eles querem dinheiro. E aí eu fico preocupado aonde o esporte pode parar, sendo que a maioria das pessoas não compreende que aquilo ali tudo é um teatro e acabam levando aquilo ali para a vida real, entendeu? Sim. Essa é o meu grande questionamento sobre toda essa confusão que aconteceu na conferência de imprensa do UFC, as trocas de lutas. Aquela vez que o McGregor jogou o carrinho de carregar mala, de carregar coisa no ônibus, a vez que o Khabib Nurmagomedov pulou por cima do octógono e foi brigar com os treinadores do McGregor. Cara, eu acho que está faltando também a ação, mestre, em relação a crime, entendeu? Porque um monte dessas coisas são crime e as pessoas às vezes deveriam de fazer o processo, né, a denúncia. Só que acho que até o UFC dá uma cobertada para os caras não meter o ferro de verdade. Galera, aí uma coisa que é crime, a galera fica achando gracinha, né? Nossa, que lindinho fazer isso, né? Bom. Com certeza. Mestre, deixa eu te falar, a gente estava falando da criança lá, vou falar rapidamente aqui de um conceito aqui, que é o seguinte. A criança e o jovem, o adolescente, ele não é um adulto em miniatura. O nosso cérebro, né, ele é uma massa, conhecida como massa cinzenta, e ele tem conexões neurais. Essas conexões neurais, elas vão se criando através dos estímulos, que eles são recebidos pelos olhos, que a gente chama de estímulo oculomotor, né? Então vamos lá, para não aprofundar muito, para falar apenas da parte física. Dos 11 aos 14 anos, é a maior fase que esse indivíduo tem, que esse jovem tem, que essa, vamos falar assim, criança jovem, né? Possui para ter as conexões motoras. Porque você tem conexões físicas, no sentido de órgãos, sentidos e tudo mais. Você tem as de memória, você tem as de intelecto, matemático, linguístico. Tanto que você aprende a falar, mas você demora para falar. São as conexões que vão se fazendo. E as conexões motoras ocorrem normalmente de 11 a 14 anos. Algumas pessoas talentosas antes, e algumas pessoas que demoram um pouco mais, chegam até mais para frente. Depois dessa fase, mestre, que é o mais interessante, você não aprende mais. Olha que legal. Você não aprende mais. Você aprimora o que você conseguiu. Correto? Então, dessa fase, né? Se não for nessa fase, ele não aprende mais. Então, assim, a capacidade que alguém... Aí eu vou transferir isso para a vida real. Quando uma criança percebe a velocidade da bola vindo pelo solo ou para o alto, né? Futebol para o solo, basquete mais alto, o olho dela, naquele momento, está aprendendo a fazer cálculos de velocidade.
O que faz ela levantar a mão e pegar a bola quando a bola está vindo, pá, no tempo certo. Quando uma criança salta do chão para cabecear uma bola no futebol no tempo correto, o cérebro dela, dos 11 aos 14 anos, está criando esses cálculos. Depois dessa fase, ele não aprende mais. Veja bem, agora eu vou tirar a bola e vou colocar um carro. Um adulto mais velho, que não teve uma educação motora, que no nosso caso seria educação escolar adequada, quando ele vai atravessar uma rua e ele vê um carro vindo lá embaixo, o cérebro dele não vai aprender a calcular a velocidade se ele aguenta atravessar a rua no tempo do carro. Parece uma coisa simples, frear o carro e perceber quanto tempo o carro demora para frear antes de bater no da frente. A gente até, na nossa época, né, a gente tinha até um péssimo hábito, quem tem mais de 35, quem está chegando aos 40 ou mais de 40, a gente até falava, a mulher tem dificuldade de dirigir, né, a gente até comentava assim, mas já foi explicado até as percepções, né, a mulher tem ela começa a ter uma outra percepção de criação de neurônio, que é diferente do homem, o cérebro da mulher é diferente, as percepções são diferentes. Muitas das vezes a mulher não praticava educação física escolar em jogos com bola. E isso gerava uma deficiência, até mesmo na hora de dirigir. Entendeu? Então, olha só. Hoje, a educação física ela está ausente na vida do adolescente e isso vai se transformar numa ausência de concepções de chegadas, de saídas, de tempo, de velocidade, de reação. Aí você pega um adulto lá, quem pretende trabalhar com lutas daqui a 10 anos. Imagina a gente dando aula de luta daqui a 5, 10 anos. O garoto de 15 anos que saiu dessa fase aí da educação, que não está fazendo educação física, ele não vai perceber. O chute que está saindo lá do pé de trás do cara que está vindo aqui, ele não percebe. O chute passa e a mão vai depois. Esses cálculos só são feitos e aprendidos nessa época. Então, olha a importância, cara, da educação física, dos jogos, da iniciação esportiva. A iniciação esportiva correta. Né? Eu queria falar isso daí, mestre, para a gente poder... Eu achei muito interessante isso aí que você falou. Quem tiver condição aí, galera, de digitar aí, eu estou tentando digitar aqui e não estou conseguindo, mas quem tiver condição e estiver assistindo, marcar a Secretaria de Esportes aqui do DF, marcar os órgãos aí sobre essa live, que é interessante isso aí, cara. O papo tá bem legal mesmo. Muito, muito top isso aí que você falou. Eu nunca tinha me pegado nesse tipo de observação. Ficou um aprendizado muito grande aqui para mim agora, né? Sim. E explica muita coisa que a gente vê hoje em dia, porque também eu não trabalho só com crianças e adolescentes, eu recebo muitos adultos na minha academia, né? Na verdade eu tenho mais adultos. E é interessante eu perceber por que tantos adultos não conseguem desenvolver alguns tipos de aptidão. Realmente uma falta de noção de profundidade, uma falta de percepção do seu próprio peso, da sua própria força. Isso só é aprendido nessa fase, que a gente chama de fase de desenvolvimento maturacional. Fase de desenvolvimento. Isso é fantástico, né? Essa fase que dá todas as ferramentas, então, para depois ser aprimorada. Se não tiver sido aprendido, vai ser muito complicado. O neurônio não cria a conexão correta. É como se ele não se encaixasse. Então ele fica ali. É claro que, vamos supor, vamos botar que aqui é um neurônio e aqui é outro. Então, se você tem as aproximações deles, o que fica no meio, né, não sei se a galera está vendo, entre um dedo e outro existe uma fenda. A gente chama isso daqui de fenda sináptica. Né? É uma fenda. Ali existem secreções de neurotransmissores de um lado para o outro. Esse neurônio aqui vai até lá, no músculo. Esse neurônio aqui é o neurônio que vai emitir o impulso elétrico, né? Que vai fazer o músculo contrair e sair. Quanto mais perto essa fenda sináptica, quanto menor essa fenda sináptica, mais rápido é a reação muscular. Por exemplo, se o cara não tem esse estímulo na época ideal dele, essa fenda fica longa. Aí ele não consegue ter uma reação coerente. Aí com o tempo você pode ir lá melhorar um pouco, às vezes ela fica mais aqui, dá uma melhorada.
mas se passar do tempo, ela não volta a ser uma coisa, né, ideal. Você, por exemplo, o Messi, um lutador excepcional, né? Vamos botar aí os nossos campeões de uma maneira geral, né? Que você vê que o cara realmente é talentoso, o cara nasceu para isso, ele tem os encaixes lá. E, entendeu? Então, se você vai treinar depois um adulto, ele pode superar o talento? Pode. Mas até nisso, cara, é muito difícil, assim, falar dessas conexões nervosas, né? É muito. Tem uma pergunta, Daniel. O que você acha que vai ser o futuro para um esporte no geral, não da luta, do Brasil, em todas as modalidades, com praticamente o que é hoje a extinção da educação física escolar? Eu acho, mestre, que primeiro eu acho que a educação física vai estar passando por um problema. Eu acho que a gente não. Eu acho que algumas profissões tendem a até acabar. Mas eu não vou entrar nesse assunto da educação física. Se tiver um colega da educação física aí, acho que a gente vai ter um problema. Por exemplo, na minha época de Brasília, eu treinava. Você falou de eventos também. Eu treinava rápido aqui 6, 7 pessoas. Né? Eu treinava um rapaz que estava indo para o UFC na época, 2 da Liga, que apareciam lá na época para poder treinar comigo. Enfim, um rapaz do Chotô. Tinha um evento de MMA de Brasília, gladiadores, alguma coisa assim. Tinha um evento de Brasília, né? Treinava o rapaz lá também. Hoje eu não treino nenhum. Falar que eu não treino nenhum, eu treino 2 camaradas do boxe que eu faço uma ajuda. Tipo assim, eu abro minha academia para treinar os caras, né? Mas assim, não é aquela coisa paga, entendeu? Eu faço isso porque os caras estão numa situação, e estou ajudando eles. Eu acho que a gente está indo para um futuro, o Brasil está indo para um futuro de obesos, um futuro doente, um futuro onde a gente não vai ter sonhos esportivos a serem realizados. A gente vai passar por um período de uma safra com poucos ídolos, com pouca formação de ídolo, entendeu? Com pouca representatividade. Inclusive, até no futebol. Se o poder público não fizer uma intervenção pedagógica, estrutural no esporte brasileiro, se o Ministério do Esporte não tratar o esporte de alto rendimento como deve ser tratado, a gente vai precisar de 20 anos para poder retomar a caminhada de um campeão, para ele ser ídolo, para a gente poder ter prazer em ligar a televisão e ver o esporte na televisão, entendeu? É uma questão de saúde pública, né, eu penso assim também. Eu penso exatamente isso. Que essa falta da educação física básica escolar, da profissionalização com mais qualidade, de um olhar diferente em relação à atividade física a nível nacional, de um desenvolvimento de programas onde as pessoas possam ter uma instrução de treinamento diferenciado, seja para crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com necessidades especiais. Eu vejo um país com uma tendência de muita doença, e ao mesmo tempo a gente vê também um país com uma tendência muito do achismo. O que é? Você pega, por exemplo, hoje uma Smart Fit, e o cara que vai para lá malhar, ele olha no YouTube o exercício e aí ele mesmo ele monta a própria série com o que ele acha que serve, e aí a gente também vai ver diversos problemas físicos, coluna, pescoço, joelho, tornozelo. Pelo menos, na minha humilde observação, é o que eu ando percebendo. Eu passei por isso, tem umas 2 semanas eu passei por isso lá na academia. A cliente nossa chegou lá e ela já fazia muita coisa. Provavelmente ela tinha alguma questão psicológica também, né? Enfim, o que aconteceu? Ela começou a treinar e ela chegava para mim e falava assim: Daniel, hoje eu quero fazer um treino diferente, hoje eu quero fazer um treino diferente.
Então eu sempre fazia algumas adaptações. Até que teve um dia que ela me pegou lá num momento ruim, ela, pô, queria fazer uma outra coisa e tal, queria fazer mais intenso, não sei o quê. Eu falei com ela assim, eu falei, cara, o que você quer? Não tô, né? Ela me explicou, não sei o que queria, porque ia fazer uma competição, não sei onde. Eu falei assim, você não deveria fazer dessa forma. E ela começou a insistir isso, igual você falou. Né? Ah, mas eu vi na internet, eu vi na internet. Eu não estava num bom dia. Saber mais do que especialista, né? Eu não estava num bom dia. Falei com ela assim, você está feliz na minha academia? Ela, tô. O que eu posso fazer para te deixar à vontade? Ela queria que você me deixasse treinar, porque eu ficava em cima dela, eu era chato. Entendeu? Eu falava assim, cara, não pode, você precisa descansar, tá treinando demais. Às vezes vem do treino e vinha pra cá e tal. Eu falei assim, olha, quero combinar uma coisa com você. Eu não quero me aborrecer e quero te deixar à vontade. Você quer treinar? Quero. Você sabe treinar? Sei. Pode ficar à vontade. Se você precisar, você levanta a mão que o meu professor te atende. Tá tudo bem para você? Estamos acordados? Estamos. Eu senti que ela ia acabar, que ela ia sair da minha academia. Uhum. Ela quebrou, entrou em overtraining. Foi parar no hospital. Foi parar no hospital. Não foi falta de aviso, né? Não foi falta de aviso. Foi parar no hospital. O marido dela foi lá na academia conversar comigo, expliquei a situação. Ele falou, não, cara, porra, eu entendo. Ela acordava de manhã, ia correr na praia, voltava, ia pro esporte, voltava do esporte, ia treinar, ia para casa, voltava, ia dançar na academia, porque tem dança. Eu via ela o tempo inteiro, às vezes tem sabe, não tá bem, não se sente bem, tem as questões psicológicas, tem a questão psicossocial também, né? A parte de estar na academia, um ambiente prazeroso, gostoso. Quebrou. Aí você falou assim, Smart Fit e tal, não sei o quê. Cara, ninguém... Parece que as pessoas não querem ouvir os profissionais, né? Você tem hoje um médico que se chama Google. Você está com problema, até a situação ficar difícil, você vai no Google. A gente aprende isso, né? Homem, então, cara, nem se fala. E no mundo da luta, Daniel? E no mundo da luta tá assim. No mundo da luta tá assim. Eu tenho mais de uma viagem para a Tailândia. Eu tenho experiência em diversos países do mundo, conheço diversos atletas de renome do planeta inteiro, lutadores de nível extraordinário, como Vanderlei Silva, Anderson Silva, e tailandeses e galera do jiu-jitsu, como o mestre Silvio Bering e outros. Eu tenho uma experiência de nível mundial, me chega um fedelho, vamos falar pela graduação do cara, é como se o cara não tivesse nem um fiozinho ainda de bigode, e eu barbudão velho, pai Mei, né, mestre pai Mei, e o cara chega pra mim, eu acho que o senhor tá errado. Pô, peraí, meu amigo. Peraí, meu amigo. Eu tô nessa estrada. Ano que vem, eu faço 30 anos de faixa preta. Eu me formei no Hapkido. 30 anos de faixa preta. Não é de que eu treino, é 30 anos que eu sou faixa preta. Entendeu? Me vem um cara, porra, que tem 2, 3 aninhos que tá treinando. E o cara não quer ouvir o que eu tenho para dizer, porque ele já sabe. É o ninja. E eu, com 30 anos de faixa preta, quando meus mestres falam comigo, eu falo, porra, desculpa, não sabia. Vou melhorar. É simples assim, pô. Teve um menino lá que ele me procurou, ele é jogador de futebol. Aí, pô, o cara treina lá comigo, né? Só que eu não sou responsável pelo treino dele, mas ele treina lá na academia, lá comigo. E eu tô reparando, garoto novo, cara, 21, 22 anos, jogou agora recentemente a Série B do Mineiro, vai jogar agora o Campeonato Capixaba. Tá caminhando. Aí ele tá treinando, só que ele tá gostando de treinar. Essa semana, cheguei na academia, tava de bobeira, né? Tava tomando um café na porta da academia ali, fazendo uma social com a galera que passava na calçada, né? Na boa lá, sabe quando você tá de folga? Aí ele passou de blusa regata. O bíceps do cara é desse tamanho.
Aí eu parei e fui dar uma moral pra ele, fui dar uma atenção pra ele. Falei assim, fulano, por que seu braço tá desse tamanho? Pô, tô treinando, cara, ganhando um pouquinho de massa muscular e tal, não sei o quê. Pá. Eu falei com ele assim, rapaz, você quer jogar bola? Eu quero. Mas você tá ficando muito grande, cara. Você tá ficando grande, isso é peso, deslocamento de peso, demora, tal. Seu preparador físico lá tá falando o que pra você? Nada, pá, tá ficando bonitão, pá, fortão aqui e tal. Aí eu falei, você tá tomando rojão ainda. Porque ninguém cresce tão rápido assim, não. Você tá tomando os venenos. Aí ele começou a rir e falou, nada, professor, tá, eu tô correndo aí, correndo pra caramba e tal, não sei o quê. Mas a galera não quer te ouvir, não, cara. Eu falei assim, ó, você tá ficando pesado, você tá rápido. Mas você tá pesado. Você ficaria mais rápido ainda se você fosse mais seco. Você tá hipertrofiando demais. Em cima. Vai ser mais fácil para pegar na tua blusa, você vira com mais dificuldade. Você precisa ser mais esguio para poder passar, não está passando. Se fosse a sua morfologia ser um cara grande, né, eu sou um cara grande, mesmo sem treinar, meu ombro é largo, o mestre é uma pessoa grande, né, nós três, a gente tem uma estrutura maior óssea, né? O punho, você pega a mão do mestre aí, a mão grande, punho grande, né? Então você vê uma estrutura. Entendeu? Agora um cara magro e uma fisiologia magra ficando imenso em cima. Eu falei, cara, você está concorrendo às suas possibilidades. Aí, não é que nada, falou que nada comigo 2, 3 vezes, eu paro. Eu paro, porque eu não quero ser chato. Não, eu vou falar bem sério agora como é que eu tô ultimamente. Antigamente eu tentava debater, eu tentava mostrar a minha experiência, o meu lado. Hoje em dia eu aprendi o seguinte: quem conversa com burro é capim. Eu não sou capim nem sou burro, então eu deixo os dois pra lá. Entendeu? Eu vou cuidar da minha vida, velho. O cara quer ficar batendo cabeça, então vai lá, parceiro, bate cabeça. Bate cabeça agora, aí. depois o cara vier, pô, mas deu errado, você vai falar, o problema é teu, parceiro. Não tem nada a ver com isso. Vamos lá, vamos um negócio aqui, bem sério. Cara, porra, aqui tem um monstro aqui, caraca. Esse cara aqui eu também queria chamar pra live, hein? Mas o homem não tem tempo, acho que nem pra escovar os dentes, esse cara aí. Chicão Freitas, amigão do coração, entendeu? Não tem mais tempo pra mim, nunca mais conseguiu me dar uma atenção, Chicão. Chicão é preparador da Pitbull Brothers, lá de Natal, né? Treinador dos irmãos Pitbull, treinador de uma galera que está lutando no Karate Combat. Cara, o Chicão é um monstro, é um cara que eu tenho um profundo respeito por ele aí. Foi presidente da nossa Liga do Rio Grande do Norte, Muay Thai, mas o homem tá com obrigação demais, moço. O homem não tem tempo para nada, não. Só a gente vai entrar na live do Chicão. Ele só conta dólar agora. O Chicão só conta dólar, só gasta em dólar. Deixa a gente aqui só. Vamos lá. Só na vontade. Esse lance do Chimaev, um atleta profissional, com a bolsa aí de 100 mil dólares para 300 mil dólares. Eu não lembro aqui agora quanto que foi a bolsa dele, mas com certeza rodou em torno disso aí, de 100 a 200 mil dólares. Um cara que teve tempo para fazer um camp e o cara não consegue. O cara fica 4 quilos acima do peso, com um médico do UFC vetando o cara de cortar mais peso, porque o cara estava começando a ter atrofia, o cara estava com um inchaço, bom, dizendo as informações lidas, né? Porque a gente também não pode falar que é certeza o que a gente está dizendo aqui, porque não foi uma análise nossa. A gente está o que leu informação de mídia, né? Dizendo que o cara estava com inchaço na língua, que o cara chegou a espumar. Como é que é isso, cara? O cara tá na categoria errada, o cara tá treinando errado, o corpo tá cobrando o excesso de corte de peso. Tá muito bruto isso aí, né? O que fazer, ô Daniel, com essa galera que corta 15, 20 quilos para lutar? Até quando o corpo humano vai aguentar esse tipo de coisa? E no mundo da luta, onde o cara não treina uma modalidade, né? O cara não treina Muay Thai, Jiu-Jitsu. O cara treina boxe, o cara treina Muay Thai, o cara treina Jiu-Jitsu, o cara treina a preparação física, o cara tem a parte psicológica. É muita coisa, né, Daniel?
É muita coisa. É muita coisa e, de repente, já o gancho dá para a gente entrar no outro assunto lá, que seria a tecnologia, né? O Então, aprimoramento lá. se Mas, você achar assim, perguntas, a gente vai guardar essa aqui para colar com aquela lá. tá. O que acontece? A perda de peso, por si só, ela já é um processo desgastante e oneroso para o corpo humano. Então, se a gente for pegar aí o início do MMA, talvez, né, se pegando assim, a perda de peso, em dado momento, já foi considerado até um doping, porque você inicialmente você usava a desidratação forçada para vencer a balança e dar a ideia de que você está contido naquela categoria. Então isso no início foi considerado até um doping indireto, botando assim, né? Poucas pessoas tinham acesso. Quem fazia desidratação forçada era a galera do fisiculturista, era a galera do bodybuilder. Então isso veio muito deles. Algumas pessoas. Né? Isso. O mestre Sandro, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso em congressos há 10 anos atrás. Eu morava em Brasília, eu estou morando no Espírito Santo há 9. Né? Então, assim, isso, vou botar quase 15 anos, já tinha alguém falando disso. Entendeu? Olha só como é que a gente, né? Como é que a gente estava naquela época tão bem preparado, a gente estava já discutindo essa pegada aí. O corpo humano não aguenta. Então, por mais que existem hoje um conceito mais estratégico para a jornada de perda de peso, para a desidratação, porque é assim que a gente chama hoje, né? Uma jornada. Existem alguns fatores que o atleta precisa também estar dentro, a gente não sabe. Por exemplo, aspectos emocionais são aspectos muito importantes, né? O cara falar assim, porra, não bebe água, come menos carboidrato, corta o sal, reduz o sal, dorme cedo, evita chateações. O cara fala assim, ele pega lá um copão de água e bebe. Ou ele vai lá e come um carboidrato de alto índice glicêmico, porque ele perdeu a paciência. Entendeu? Então, existem muitos rebotes. Inegavelmente, um profissional não pode fazer isso, cara. Um médico não pode te operar bêbado, pô. Entendeu? É o profissionalismo do cara. Ele não pode fugir da profissão dele nessa magnitude. Não é que um cara que está em destaque, está em relevância, no maior evento de MMA do mundo, não chega lá e não consegue bater o peso. Ele tem que se explicar. Ele tem que se explicar. Tinha um ponto que ele passou mal, ele teve sequela, isso vai causar uma sequela nele. Entendeu? Isso tem processos significativos na fisiologia do coração. Você pode ter uma cardiopatia, você pode ter uma hipertrofia ventricular, você pode ter um problema renal, você pode ter um princípio de falência ou até mesmo a falência renal. Não, entendeu? O cara ele se põe em risco. Aí chega um ponto. E é repetitivo, né? Toda vez que vai bater o peso, de novo. De novo. Então, vou falar isso assim. Esse tipo de prática, dado a evolução dos eventos, já devia ser encerrada. Eles já deviam, por exemplo, melhorar o formato da pesagem, entendeu? De alguma forma. O Campeonato Mundial de Muay Thai, são 5 dias de evento, mais ou menos. O cara tem que pesar todo dia. 5 horas da manhã o cara tem que pesar. Aí eu te pergunto, como é que o cara vai cortar peso todo dia? Não corta. Não, tem que estar estável. Ele luta mais saudável. Sim, exatamente. Todo esporte precisa passar por um processo de evolução. Todo ele. Futebol, olha o vôlei, cara. O vôlei é o nosso maior exemplo, né? O vôlei, a gente foi da época que o vôlei tinha vantagem. Vocês lembram disso? O vôlei tinha vantagem. Hoje em dia você tem a implementação do líbero, que ele pode entrar e sair, ele tem uma relação lá com a substituição. O vôlei é mais dinâmico. Já teve partidas de vôlei que durava 2 horas, já chegou a durar 2 horas e pouco. Todo esporte precisa passar por um processo. E a luta também precisa.
Principalmente o MMA. As lutas artes marciais tem que ficar mexendo muito, não, porque aquilo foi criado para ser daquele jeito. A gente tem que tomar um cuidado para não esportivizar demais uma arte marcial que é uma cultura daquela região que já foi criada. Por isso eu tenho medo, por exemplo, do Muay Thai se tornar olímpico. Eu acho uma deturpação completa da arte se tornar olímpico. Com certeza. E deixar de ser o que é, né? Mestre e professor, vou pedir licença para os senhores. Eu vou ter que entrar em aula agora. Beleza, vai lá então, Tony. O povo aí me esperando. Beleza. Então vamos continuar aqui, então. Depois eu termino de ver tudinho e compartilho também, viu? Beleza. Valeu. Bom, obrigado, senhores. Boa noite. Vamos até dar uma acelerada aqui, Daniel, porque já foi 1 hora aqui. Caramba. Bom, mas entendeu? O assunto não para não, Daniel. Isso aqui é pra gente fazer umas 3, 4 lives, velho. Mas entendeu? Então, o esporte lá, o MMA é isso daí, cara. Ele tem que ter teste. E assim, tem que ter teste, ponto. E eu vou dar uma dica aqui para aquelas pessoas que querem continuar fazendo a desidratação. Tem que testar, cara. O atleta, a gente está falando aqui, mas é evidente que ele lá, eu acredito que ele lá tenha feito esse tipo de implementação. O atleta não tem que entrar na desidratação forçada só no dia do evento, só na época do evento. Ele tem que fazer desidratações forçadas durante o ano, para ele saber até onde ele pode ir. Ele tem que se sentir mais confortável, entendeu? Se ele for fazer só uma vez quando for lutar, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, igual você falou aí no início, às vezes a gente tem poucos eventos, aí você vai fazer uma desidratação forçada a cada 4 anos com o cara, é um mar que ele não sabe navegar. Aí ele pira. Você tá entendendo? É complicado, cara. Esse cara, tanto que depois desse corte de peso dele, do Khamzat Chimaev, o próprio evento está forçando ele a subir de peso. Quer que ele lute no peso de cima. Vamos lá. Eu não sei até onde o Daniel acompanhou aí o ADCC, né? Que é um dos maiores eventos de submission grappling do mundo, se não maior. E, cara, vamos começar pela abertura do evento. A abertura do evento, pô, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Chamaram a Ellen Hart, que era aquela locutora do Pride, você lembra daquela mulher que gritava o nome dos caras lá? Sensacional. Nas lutas principais, Bruce Buffer chamando os atletas, uma coisa fantástica, maravilhosa. O evento, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Todo mundo entrando uniformizado. O evento foi foda, né? As lutas foram muito boas, só que a gente começou a ver o seguinte. Na grande maioria dos ADCCs, que aí entra a galera do jiu-jitsu, entra a galera do wrestling, luta livre, judô, a gente percebia um domínio de 90% do Brasil. Esse ano, a gente viu o seguinte. Categoria feminina, que era absolutamente dominada pelas mulheres. As meninas brasileiras ficaram no máximo em 3º lugar. Categorias masculinas. Eu acho que o absoluto foi levado por um brasileiro e eu acho que mais nenhuma outra categoria foi levada por um brasileiro. Talvez uma do Baby Shark também foi levado pelo brasileiro. Aí a gente tem, por exemplo, o Mika Galvão, que é um moleque de 18 ou 20 anos, que a galera já começou a apedrejar o moleque. O moleque vem ganhando tudo. Chega numa final de ADCC, primeira vez que vai no evento, faz a final e o cara não é considerado um herói esportivo. O cara perdeu pro campeão, um moleque novo. Acho que ele não errou nada, eu acho que é experiência da vida, é a minha opinião. E aí vem o grande diferencial do ADCC. Chega um tal de um cara chamado Gordon Ryan, se inscreve na categoria leva, finaliza todo mundo praticamente, tem uma luta só que ele não finalizou, né? Não lutou o absoluto, porque se ele ganhasse o absoluto, ele quebraria a luta especial do próximo ADCC, porque não teria como ele lutar com ele mesmo, entendeu? E ele pega a luta final contra um monstro de um brasileiro, que é o André Galvão, que para mim
Foi estranho. Achei o André Galvão mais para fisiculturista do que para um lutador de grappling. E simplesmente domina o André Galvão de ponta a ponta. E aí o Gordon Ryan entra na declaração do que a gente falou, e ele entra com aquele lance da pesagem que você falou, e entra com todo o evento do grappling. O Gordon Ryan fala: o Brasil vai ficar para trás porque não tem acesso à tecnologia. Eu tenho um ponto técnico de artista marcial para falar, mas primeiro eu vou falar dessa parte de tecnologia, de treinamento moderno, de entendimento cada vez maior do próprio corpo humano. Então, Gordon Ryan disse: o Brasil vai ficar para trás. Nos próximos eventos, o Brasil não figura entre os medalhistas. Isso está se concretizando no grappling, isso está se concretizando no jiu-jitsu, que está sendo tomado pelos gringos, isso está se concretizando no MMA. Daniel, essa declaração de que o Brasil não tem acesso à tecnologia, de que o Brasil está ficando para trás e não tem um treinamento adequado. Fala aí. Vamos lá. Em 94, eu tinha 11 anos, na Copa de 94, e o Brasil teve uma dificuldade imensa de ganhar dos Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo. E eu lembro da declaração desse menino, não era professor de educação física, o zagueiro lá, ele comentou assim: os Estados Unidos vai ser uma potência no futebol acima do Brasil em dentro de 20 anos. E é dificílimo ganhar dos Estados Unidos no futebol, né? Então, assim, fiz essa introdução para falar sobre isso agora. O mundo evolui muito nos esportes, na fisiologia humana, na capacidade de tratar aquele corpo e extrair dele o máximo que aquele indivíduo pode oferecer. A Jamaica, cara, tá botando corredores abaixo de 9 segundos, quase abaixo de 9 segundos, perto de 9 segundos. Um país que tem algumas dificuldades e tal, mas criou isso numa cultura, né, de incentivo à prática de esporte. Enfim, gerar produção científica no Brasil está muito caro. As faculdades de educação física, elas não têm, nem todas as faculdades de educação física possuem, por exemplo, instrumentos para ensinar o futuro professor a fazer uma devida avaliação de indicadores funcionais para verificar em que nível aquele atleta está, né, que nós chamamos de biomarcadores. Cara, hoje em dia, para eu trazer para a minha academia um equipamento para avaliar, por exemplo, a qualidade de potência de membros inferiores, eu vou gastar aí pelo menos uns 15 mil reais, 20 mil reais. A gente não tem linha de crédito específica para isso. A gente tem pouco atleta para poder trazer. Você vai comprar um equipamento para deixar em cima para deixar guardado na tua sala. Um equipamento que estraga por inutilidade muito facilmente. E quando você for usar, provavelmente você vai ter retorno financeiro, porque o atleta brasileiro ele está passando por severas dificuldades também. Então, assim, cara, como é que a gente vai produzir atletas de alto nível? Como é que a gente consegue entregar um atleta saudável, né, apto para produzir em alto nível, sem ter minimamente condições de verificar isso? A gente fica no achismo demais. Ao passo, foi até no portal do Vale Tudo, teve uma entrevista com Daniel Mendes, que eu participei lá vendo, né, como ouvinte, e o Robocop, que é o menino lá que ele treina. Né? Daniel Mendes é um amigo meu de juventude. Eu treinava junto com o Daniel aqui no Espírito Santo. Ele é capixaba. E hoje ele é um coach do UFC. Né? E estava vendo lá, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: Daniel, ele falando para o Ricardo Alonso, né, o repórter lá do portal do Vale Tudo. Ele falando assim: cara, um whey protein de qualidade aqui nos Estados Unidos é $20. E, pô, no Brasil é R$500, cara.
é que, Meio cara... salário, meio Olha salário, quase. O atleta aqui ele não vai conseguir compor um elemento proteico, né? Vamos falar assim, um shake proteico de qualidade. Ele vai comprar um de 80, 100, 100, 200 reais. Se for bom, ele compra um de 200 reais. Nível de pureza, médio para bom. Então, vai andar de ônibus, 2 horas de ônibus até chegar entre o trabalho e o... Você sabe, as dificuldades do Brasil estão ficando difíceis de superar. Ao passo que você pega um país que você vai comprar um polivitamínico, você paga menos de $10. Um suplemento proteico, $20, $30. Onde você com $1.000, $2.000, você compra um carro. Você não vai andar de ônibus. Né? Você tem acesso a carro. Né? Cara, você consegue comer com um pouco mais de qualidade. Mesmo você trabalhando numa situação mais difícil, ganhando relativamente pouco, você com $100, $200 no supermercado, você compra a sua comida lá. Então, o brasileiro está sofrendo muito. E a gente não vai conseguir produzir bons atletas nessa situação. Os melhores atletas estão fora. Eu treino atletas hoje na minha academia, né? Mas eu não tenho hoje uma estrutura para treinar um cara que poderia estar sendo competitivo lá fora. Eu bateria nas costas dele e falaria assim, cara, você tem algum amigo nos Estados Unidos? Vai para lá. A gente não tem condição. E a tendência é a gente perder. Em algum detalhe a gente perde. E eu fico chateado com essa situação, porque eu vivo disso, pô. Entendeu, mestre? A gente vive disso. É claro que a gente dá aula, tem academia, eu tenho um aluno, a gente vai lá, emagrece o cara, aí ele vai lá, quer bater um vôlei, a gente treina ele vai lá, joga um pouquinho de vôlei. Eu tenho um empresário que faz jiu-jitsu, eu vou lá, melhoro a qualidade dele, eu vou ganhando. Aí se você quer performar, cara, como é que a gente vai performar? Tá difícil. O acesso está muito difícil. O Espírito Santo só tem um dinamômetro isocinético. No estado todo, que está dentro da faculdade, que você não vai lá ver como é que é. É um teste, é um equipamento que mede a sua força anterior e posterior. Então ele mede quanto é que você tem de força na coxa, parte da frente, parte de trás, peito, costas, bíceps, tríceps, rotações. Ele mede, ele dá o gráfico lá de como está a sua capacidade de produção de força. Eu acho que a gente tem um na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu acho, tá? Eu acho. Em Brasília eu sei que tem, porque eu vi no laboratório. Eu cheguei a fazer um teste lá. Então, pô, em Brasília você tem laboratórios que tem. Um laboratório privado que tem um dinamômetro aí. Pô, o cara trouxe porque ele queria. Ele bateu no peito e trouxe. Um equipamento de 70 mil reais. Você vai ver o preço dessa consulta aí. Entendeu? Aí 70, 80 mil reais um dinamômetro, 90 mil reais um dinamômetro. Mas, pô, aí você vai nos Estados Unidos. Cara, o André Galvão, vamos mudar. Nos Estados Unidos, cara, o André Galvão tem ele tem uma cama de crioterapia, nessa terapia de gelo, na casa dele. Na casa dele. Para ele. Olha o tamanho do cara, né? Apesar que ele realmente estava muito forte, mas não vou falar disso agora não. O cara tem um equipamento que provavelmente um patrocinador deu para ele se regenerar em casa. Ele vai lá, treina, ele vai lá, deita naquilo ali. É um equipamento, na verdade, é até um equipamento que emite frio, né? Para você poder ter uma regeneração baseada no frio. E ele tem também esse mesmo equipamento, ele também se transforma numa câmara hiperbárica, onde você tem uma liberação maior de oxigênio, você consegue ter cicatrizações mais rápidas. Por que isso, mestre? É treino porrada atrás de treino porrada. Por quê? Porque você estimula a cicatrização através do oxigênio e do frio. Eu nunca vi isso, cara. Você nessa DCC? Eu tenho os grupos
mais flexíveis, mais móveis, mais condicionados e mais fortes. Eu achei os brasileiros até lentos. Não todos, Sim. lógico, mas uma boa parte dos brasileiros parecia que estava em outro ritmo. Não, dá medo até de você olhar. Você vai falar um cara desse. O Ryan Gordon, por exemplo, ele estava muito forte, cara. Ele não precisava ter feito a categoria. Ele lutou, ele tinha contrato só com a super luta, mas ele fez, cara, ele se expôs. Ele lutou uma categoria com risco de se machucar. Olha como é que esse cara vem preparado psicologicamente. Ele fez a categoria com risco de se machucar, com risco de se lesionar, no caso, né, ali, com risco de perder, entendeu? De perder e a minha moral cair. Mas o cara estava centrado, ele lutou a categoria, ganhou, finalizou todo mundo, com exceção de um. Cara, e fez uma luta, e foi lutar com um camarada de altíssimo nível, que é o nosso brasileiro, o André, né? André Galvão. André Galvão, não é isso? Isso, São Dragão. Depois de 4, 5 lutas. Depois de 4 lutas antes. E finalizou também. Olha o nível, cara, de qualidade física que esse cara tava. Você não fala que aquele cara tava com os braços pesados, cansados, inchados, de tanto fazer isometria, isso e aquilo. Pô, o cara tava zerado, velho. O cara tava zerado. E ainda desafiou o outro. Falou, te dou 20 minutos, meia hora lá, por preguiça, eu acho que ele desafiou. Te dou meia hora para você aquecer e vir aqui que eu vou te ganhar também. Esse cara tava numa... Assim, na minha concepção, se ele é meu atleta e eu não sei em que nível que ele tá, só tô avaliando pelo olho, é claro que ia rolar aquela sugestão. Pô, você vai lutar só a super luta, cara. Eu quero você ganhando aquele cinturão. Você não vai fazer uma jornada. Mas, de alguma forma, pelo que eu vejo, a equipe dele sabia que ele estava numa situação de auge muito grande. Falou, cara, vamos juntos, você vai fazer o que você quiser e vai levar tudo. O nível de preparação dele foi outro. Não quer dizer que ele tenha feito demais. Ele fez o que devia ser feito com aquela segurança ali. Ele deve ter chegado sem lesão. O cara fazer o circuito, ele chegou sem lesão, sem dor no joelho, sem dor no tornozelo, sem dor na mão. Chegou, bem, cara. E é isso que os Estados Unidos oferece. Entendeu? É isso que ele oferece. Agora eu vou falar do aspecto técnico. Seja pro evento do DCC, seja pro UFC, pro MMA, seja pro Muay Thai. O que eu vejo? O atleta brasileiro, o treino começa às 19. O cara quer chegar às 19h20 para pular o aquecimento. Aí, esse alongamento aqui dói. Em vez dele pensar que ele precisa daquele alongamento, se dói, é porque ele não está flexível. O que ele pensa? Não vou fazer. Tá me doendo, porra. Ah, bicho, eu não tô afim de treinar essa técnica, não, cara. Esse negócio de andar para frente, andar para trás, esse negócio de entender o movimento. Até uma coisa que eu brigo. Saber a nomenclatura do golpe não é uma bobagem de você falar um nomezinho de outra língua. É você entender a origem do golpe, o porquê que ele. Para quê, por quê e que ele foi criado. E se você entende o fundamento do golpe, você entende como aplicar ele de uma melhor forma. E se você entende a aplicação do golpe, você consegue se preparar para uma defesa eficiente daquele golpe. Então eu vejo o atleta brasileiro hoje, ele não quer repetir, ele não quer se aquecer, ele não quer melhorar suas valências, porque dói, porque cansa, porque não tô afim, né? E ele não quer ouvir. Não, já sei. Hoje um atleta brasileiro que mal ganhou 3, 4 campeonatos, e eu vejo isso muito de perto, ele já quer ser estrela. E eu tô acostumado com atletas lá na Tailândia, com 400, 500 lutas, treinando todo dia, 2 vezes por dia. Eu vejo no Brasil, isso eu tô falando do lado técnico, o atleta brasileiro quer ser o guerreiro, se matar na porrada na academia, e eu vejo o atleta tailandês não treina sparring. É raro. E quando treina, é muito técnico.
Então, acho que aí até entra também na sua área. Eu vejo os atletas gringos muito bem condicionados, tecnicamente refinados e lutando saudáveis. E eu vejo os atletas brasileiros lutando lesionado, cheio de porrada no crânio, com as canelas fodidas, cheio de lesões na mão, no antebraço, e tecnicamente não refinados, não preparados para ouvir seus treinadores e mudar de estratégia. O brasileiro não tem estratégia. A estratégia do brasileiro é: eu sou guerreiro. Essa é a estratégia do lutador brasileiro. Eu sou guerreiro. O lutador brasileiro hoje, eu não vejo ele com uma capacidade de chegar no seu corner e o treinador falar assim: você está pisando o pé esquerdo no lugar errado, muda esse pé esquerdo para tal lugar, você vai inclinar mais para cá e o cara não vai te acertar mais e tal lugar dele vai ficar aberto. Então eu vejo assim, como eu falei, no meu aspecto técnico, o atleta brasileiro, ele foge de se aquecer, essa área é minha e sua. Se o alongamento ou o exercício dói, que significa que ele tem déficit naquilo, ele não quer fazer, ele não quer treinar tática, ele não quer treinar detalhe técnico, ele quer saber só a técnica na força, como se força durasse a luta inteira, né? E ele está muito lesionado. Você falou no assunto, né? É uma excelente leitura essa. Assim, os atletas internacionais, os gringos, eles lutam muito saudáveis, né? A galera tem lutado muito saudável mesmo. Eu te mando vídeo aqui, cara. Eu te mando vídeo de sparring da galera fazendo aqui no Brasil, que você fala assim, cara, o cara fizer sparring desse jeito aqui, numa preparação de 3 meses para fazer uma luta, no primeiro soco que ele tomar na luta, ele apaga. Tem muitas cicatrizes internas, né? Muitas lesões internas no crânio e tal, isso acaba dificultando lá, com certeza. Existem inflamações que a gente não vê, né? Ainda mais na cabeça. A gente precisa, como a gente falou, né? Inclusive isso tem que vir até um tanto do poder público. A sua federação aí, a Liga Brasileira de Muay Thai Tradicional, é uma liga muito responsável. E isso não está muito dentro do roteiro do Brasil, entendeu? Tanto que eu sou apedrejado, né, cara? A galera tem um ódio de mim de graça, porque o cara é muito cheio de frescura, muito cheio de não sei o quê. Pô, mas... Inclusive, né, tem até alguns babacas aí que costumam falar: pô, o cara da liga lá são covarde, eles não gostam de lutar com gente de fora. Não gosto. Morro de medo. Eu só levo meus atletas para lutar com o tailandês só. Né? Os caras que são foda, né? Eles são melhores que os tailandeses. Vá pra merda, né? Com então, certeza. assim, o que eu me preocupa é de querer oferecer pro meu atleta algo real. Não adianta eu enfiar meu atleta para ficar se quebrando num evento aqui que não vai dar nada. Então, assim, mestre, eu acho que... Eu não sei se foi essa pergunta que você me falou, mas a ideia do e agora, né? Realmente, os gringos, eles têm uma saúde melhor. E essa saúde, ela é provocada por alguns cuidados no treinamento. Disciplina para treinamento, mais tática. O brasileiro, ele tá muito ruim, né, cara? Nesse sentido, a gente não tá bem. A gente não tá bem nisso. A gente não tá bem, cara. Como é que a gente faz para melhorar essa situação, né, cara? Eu acho que é isso daí, as federações trazerem cada vez mais os seus pretas, os seus graus pretos para reuniões, workshops, jiu-jitsu. Tem que melhorar isso, cara. Os presidentes precisam se atentar a essas situações. Posso fazer uma síntese? Vou fazer uma síntese bem... Sim. O Brasil estava tomando cacete no futebol. Aí pegavam quem? Não, o Romário ele não treina, ele não gosta de treinar, mas põe lá no meio que ele tem talento e resolve. Até quando? Nisso. A gente está numa sintonia nisso daí, porque eu pensei exatamente no Romário para agora, instantes atrás. Pensei exatamente no Romário. Não tem como a gente olhar para frente se a gente não analisar o nosso passado, né? A nossa cultura é essa.
Você viu um jogador do Corinthians que colocou lá, atenção fulano, fui seu professor, me dá sua camisa, né? Teve um episódio desse daí. E o moleque é profissional, tá jogando no Corinthians, né? 21 anos, 20 anos, 21 anos. Aí eu fui ver uma reportagem desse garoto, aí o professor falando, ele era bom aluno, de educação física era, matava a aula, alguma coisa assim. Pô, olha só, cara, a nossa cultura do jeitinho, né? Beleza, o moleque matava a aula, foi jogar bola, por acaso ele conseguiu, beleza, não precisa falar mais nada. No Corinthians ele deve, se ele for muito, muito pereba, só de direito de imagem ele vai ganhar seus 40, 50, 80 mil por mês. Só de direito de imagem de pay-per-view. Conseguiu. Mas quantos brasileirinhos matam aula achando que vão conseguir jogar bola e não conseguem, perdem um tempo escolar e não vão. É um tempo que o tempo não volta para trás. Não. Né? Então, aí esse atleta morre, né? Esse atleta mirim morre e ainda perde ainda a possibilidade de subir na vida no sentido de progressão escolar, né? Enfim. O brasileiro tem disso, cara. A gente tem disso. Pô, vou matar a aula para jogar bola. O Romário não treinava e resolvia. O Ronaldo não sei o que e tal. O outro lá não chegava no horário, mas conseguiu uma medalha. A gente tem, e a gente se apega a isso, cara. A gente não se apega à frase lá do Ayrton Senna, que, por quando teremos outro Ayrton Senna, né? Mas a frase lá, tudo que você for fazer tem que fazer bem feito, ou você faz ou você não faz. Aquela frase do cara. E aí eu lembro do seu Miyagi. Se você anda do lado esquerdo, bom. Se você anda do lado direito, bom. Se você andar no meio, vem um carro e acabou. É isso daí. Então a gente tem que mudar, né, porra? A gente tem que olhar com outros olhos, cara. Não cabe mais. Não cabe mais. Aí, nesse quesito do mundo da luta, é o que eu te falei. Eu entro na questão da falta de disciplina, na falta... Até esqueci de vontade de treinar. Falta vontade de treinar, falta de horário, indisciplina. O excesso do eu sou guerreiro, a falta da ciência. Por exemplo, uma outra coisa, no aspecto técnico que eu falo. Um treino hoje de academia, o aluno não quer treinar a parte técnica, cara. O aluno não aceita treinar tecnicamente com o outro. Virou uma questão de quem é o melhor da academia. É uma guerra todo dia no treino. E não tem que ser isso, cara. O cara ele tem que ter a chance de se expor, perder e recomeçar. Dificílimo isso, né? Só assim, o cara vai poder analisar o que ele fez de errado no treino de combate dele e poder melhorar. Por que eu vejo alguns locais fora do Brasil treinando grappling que o cara não está se importando se ele vai ser finalizado. Ele quer entender aquela posição. Ele quer se arriscar. Eu vejo na Tailândia os caras treinando o sparring muito técnico. Eles não estão preocupados qual dos dois vai ganhar o sparring. Eles estão preocupados de ver quem conseguiu fazer a segurada de perna, quem levantou o bloqueio. Eles estão preocupados com isso. E aí entra num detalhe aqui, que é o último item aqui, que é... A gente falou dos atletas, mas aí a gente tem aqui, ó, dos dois lados. O professor de luta, que não entende porra nenhuma de treinamento físico, nunca fez uma faculdade na vida. Aí o cara quer fazer agachamento, não sabe ângulo, não sabe intensidade, quer botar o aluno para bater marreta em pneu, quer botar o aluno para levantar pneu. E aí o cara tá fudendo a vida do atleta dele, porque ele não tem conhecimento para fazer isso, cara. Ele não sabe nem quantas repetições ele vai fazer. Ele não sabe nada. Ele nem pergunta pro aluno dele, não, vou passar agachamento aqui pro meu atleta, vou botar meu atleta agachado aqui na parede. Mas ele não perguntou nem pro atleta dele, você tem o joelho ruim? Não perguntou, cara. E ao contrário, né, que eu também tô cheio de vídeos aqui, eu não sei como eu consegui encher 256 GB de memória do meu celular, mas tem muita coisa aqui. E ao contrário, é o professor de educação física que pega uma manopla e fala, qualquer um pode ser professor de luta nessa porra desse país, e eu vou ser um personal fight, e puxa lá a manopla
parecendo um doido e não se preocupa, não entende da movimentação da luta, não entende que está ferrando a articulação, que não está ensinando nada. Então, eu vejo hoje um problema no Brasil que todo mundo quer saber de tudo e ninguém quer estudar nada. Em síntese, em geral, é isso. E é verdade, né? A gente vê muita coisa assim, muita coisa mesmo. Eu falando desse negócio, eu aprendi muito com um camarada chamado Ben Kay. Ele é um preparador físico brasileiro. Hoje ele está morando, se eu não me engano, na Inglaterra, alguma coisa assim. Ele foi considerado o mago da balança. Estava falando do negócio de balança. Camarada que, né, trabalhou com vários atletas do MMA, Pride, o cara da velha guarda. E ele veio treinar o Eric Silva aqui no Espírito Santo, né, antes do Eric encerrar a carreira. E eu nunca vi um cara tão focado. Eu vou explicar como é que é o focado dele. Ele chegava para treinar lá com o Eric, treinava lá na academia, né? Eu trabalhava na academia, né? Ele chegava lá, o preparador físico entrava. Ele não falava um pio. Ele não falava nada com o preparador físico. O preparador já entrava fazendo o que tinha que fazer. Agachamento, levantamento, bem, força para lá, força para cá. E o cara sentado desse jeito, assim, ó, com a mão fechada, só o nariz para fora, ele não tirava o olho do Eric, para nada. Sabe, passava alguém do lado dele, passava uma mulher bonita, passava não sei o que, tal. Cara, ele não tirava o olho, ele ficava centralizado no camarada. Eu achava legal isso, assim, nele, né? Aí acabava o treino físico, ele ia pro treino tático. Aí eles iam, tinha um tatame, assim, do lado, assim, da academia, preparado lá. Aí ele ia lá, ele também não encostava no atleta, não, mas ele falava mais. Aí tinha os caras que treinavam com eles, né, os auxiliares. Perna direita, leva, não sei o que, puxa, passa, não sei o que, volta, volta, vem. Então, assim, eu percebi ali, depois eu ia bater um papo, ele me permitiu chegar perto dele, porque ele era muito fechado, mas eu consegui me aproximar dele lá. E assim, inegavelmente, né, cara? Se a gente não tiver cada um com suas funções, a gente acaba não produzindo aquilo que a gente queria realmente produzir, né? Então, até o head coach, ele precisa também entender a hora dele entrar. Mas essa galera, principalmente, a gente falando assim, da educação física, o cara que pega uma manopla, eu não sei como é que os caras não se machucam, velho. Eu não sei como é que os caras se machucam. Mas a gente não sabe, né? Teve uma vez que eu pedi para um amigo meu segurar para mim eu estava treinando, aí em Brasília, eu estava treinando, chutando e tal, não sei o quê. Aí um amigo meu pegou um paô, né? Eu chamo de manopla também, né? O almofadão e tal. Eu não tenho essa nomenclatura que vocês têm assim, né? Tão refinado. Aí um amigo meu falou assim, porra, deixa eu segurar para você. E eu reparei que ele vinha muito de encontro, né? Mas você sai daquele time que você pensa, mas você não fala? Sabe? Quando você pensa, assim, isso vai dar ruim, ele vai errar. E ele errou no outro. Na hora que eu fui chutar, ele perdeu o tempo, ele passou, cara. Porra, eu dei um chute na cabeça dele assim. Cara, que desespero. Que desespero. O cara, caiu. Eu falei assim, porra, fudeu. Primeiro que eu machuquei meu pé, né? Não podia me machucar, porque a gente dá aula de personal. Você não pode apresentar um atestado, né? Você ganha produção. E aquela coisa toda, aquela maluquice ali. Que o cara errou o time. E ele dava aula de personal fight, não sei o quê, Paraná. Então, assim, pô, não tem como. Não tem como isso ser uma matemática exata, né? Falando de você, porra, não tem como. Ainda mais falando de alto nível. E aí falando nem de alto nível. Do intermediário para frente já não cabe mais. Entra uma situação bem engraçada aqui. Se ele estiver assistir depois, ele sabe que é dele que eu estou falando. Tem um aluno nosso, né? Ele postou assim no Instagram dele um vídeo
a galera no espaço dos camps de Muay Thai lá na Tailândia, e a galera fazendo um treinamento físico, elástico, não sei o quê, pá. Aí o cara coloca assim, nossa, como é bom ver a evolução do esporte. Aí eu dei uma risada, falei, porra, brincadeira, né, cara? O cara podia perguntar antes de postar um negócio desse para ter uma postagem mais inteligente. Por quê? Primeiro, ele não entendeu que eram horários diferentes. Não era o horário do treino técnico, era o horário de treino físico, que não tem nada a ver com treino técnico. Segundo, era um camp lá na Tailândia, em que oferece para quem vai para lá Muay Thai, CrossFit, funcional, pipipi, popopó. Terceiro, o cara não entendeu que existe uma equipe multidisciplinar, que o cara que dá aula de Muay Thai, ele dá aula de Muay Thai. É paô, manopla e técnica. O cara que dá aula de CrossFit é o cara do CrossFit. O cara que dá aula de funcional é o cara que dá aula de funcional. E tem um cara que administra todo o projeto. Todo o camp administrativamente. O cara não se envolve com cada aula. Então eu percebo assim, ingenuamente, infantilmente, uma falta de maturidade de percepção, que o cara olha o cara fazendo um elástico, né, fazendo uma corridinha, batendo a coxa no elástico, levantando um arranque olímpico, e o cara, ele não entende que é um horário diferente, que não é porque é o lutador que está fazendo, que ele está fazendo aquilo na hora do treino técnico com o treinador técnico. Sim. O cara não entende que aquilo ali é um resumo para um vídeo que vai para a mídia social, em que mostra que ele teve o treino técnico e depois teve o treino físico. Tanto com que certeza. no treino técnico o cara tava de short de Muay Thai descalço, no treino físico ele tava com short de bolso, Adidas, Nike, não sei o que, de tênis e meia. E até com medidor cardíaco, entendeu? Sim. Então, assim, volta tudo lá no começo. A educação física escolar, ela já foi razoável, mas ela nunca foi profunda, ela nunca foi científica, ela nunca foi uma preparatória para formar grandes atletas e grandes treinadores. Era só uma educação física. Hoje em dia, porcaria. Hoje em dia nem isso. E aí a gente vê que o cara, hoje, ele é aluno do mestre YouTube. Então, porra, o que a gente faz, né? Cara, as federações precisam ganhar mais força, entendeu? Para tirar o mal profissional do mercado. A política tem que mudar. Porque não adianta, por exemplo, eu tenho uma federação igual a nossa. Quase 20 anos aí trabalhando. Mas um cara aqui do meu lado vai ali na loja, compra um short, abre uma sala e dá aula de Muay Thai. Foda-se. Exatamente. Exatamente. Então as federações precisam ganhar um pouco mais de força. Daniel, aí deixa eu jogar agora a culpa pra minha galera também. Aí a minha galera também, que é a galera da luta, o cara vai lá, compra um cronômetro. Sim. Na loja, arruma um pneu, pega o aluno dele, põe para levantar o pneu, faz agachamento, faz tiro, fica encostado na parede aí e pronto. Isso daí tá dando aula. Eu sou o coach. Sou coach, é isso daí. Sou coach, é isso aí, pô. Entendeu? A política tem que mudar. A federação tem que ter mais força de alguma forma, a gente tem que ter algumas... a gente precisa discutir isso. A educação física precisa mudar. A educação física não pode ser do jeito que ela está sendo levada. As faculdades de educação física não podem ser dessa forma. O CREF, pelo amor de Deus, o CREF tem que mudar, o CREF precisa se atualizar. O CREF hoje não está cumprindo de fato o seu papel. Ele ainda acha que cumprir o papel dele é apenas cobrar, e cobrar que eu falo é ir até o professor de educação física e cobrar a cédula. A gente precisa de mais, a gente precisa que o CREF seja não somente punitivo, mas que ele também seja mais participativo na vida profissional desses colegas, né, dos acadêmicos e dos formados aí. Eu nunca vi um
o CREF montar uma palestra, um debate, um diálogo igual a gente está fazendo aqui? Não cria. Sabe por que não cria? Porque existe uma forma de lei que nós somos obrigados a pagar a nossa anuidade. Se essa anuidade fosse facultativa, o CREF ia se movimentar para ter a adesão paga. Entendeu? Então, eles se sustentam no direito legal da lei. Então, isso foi criado na década de 80. Entendeu? A educação, a ideia da legalidade dos conselhos de classe. A educação física existe desde 98, a regulamentação veio em 98. Então, na década de 80 foi criado os conselhos de classe nesse sentido. E em 98 a educação física veio. Então, assim, você é obrigado a me pagar, tá tudo bem. Existem milhões de professores de educação física, pagam a gente vai receber essa grana e tá tudo bem. De vez em quando eu faço uma fiscalização. Fiscalização não é não é a resposta. A gente precisa intervir nisso. A luta precisa ser mais bem amparada. A luta gera emprego, gera renda, gera grana. O esporte precisa ter amparo, o esporte de alto rendimento. O poder público olha muito para o esporte educacional, o esporte social, que eu acho que também tem que olhar. Como é que a gente vai falar de alto rendimento num país adoecido como o nosso? Mas o esporte de alto rendimento é uma vertente do esporte. A gente não pode deixá-lo de lado. Mas o Brasil tem gente que tem temos as nossas dificuldades, nós precisamos tratá-las. Inclusive, eu colocaria até em nível de prioridade. Mas, em dado momento, a gente tem que tirar o esporte de alto rendimento da gaveta. Até porque o esporte de alto rendimento é como o campeonato mundial que eu ofereço. Se eu não tenho o próximo passo para oferecer, não tem motivo para o cara seguir. E assim, foi uma discussão que começou seriamente na época das Olimpíadas aqui no Brasil. Falou, como é que a gente olha para frente sem analisar o passado? Aquela frase absurda do Ronaldo Fenômeno. A gente não faz uma Copa do Mundo com hospitais, a gente faz com estádio. E isso chocou muita gente, né? Não dá para você fazer um mega evento no Brasil com algumas necessidades latentes. Existe uma pirâmide. Só que, aí assim, por que eu falo isso estou falando isso, essa introdução para chegar onde eu quero? Porque se eu falar direto o que eu quero, quem está nos vendo aqui vai achar que eu sou um maluco, que eu sou um cara um cara doido que acha que o esporte é a bola da vez e tem que ser em primeiro lugar. Não, eu estou falando exatamente isso. Estou tentando ter uma sensibilidade, por isso que eu estou demorando para falar isso, né? E aonde eu queria chegar? O esporte de alto rendimento, ele é necessário, ele é importante para a qualidade social do Brasil. Os nossos ídolos precisam ser construídos. E dinheiro precisa ser investido nisso. Então, como é que a gente vai discutir dinheiro para um esporte para uma manifestação de esporte de alto rendimento, se ainda tem gente passando fome? É difícil falar assim, né? Mas o esporte precisa mudar, pô. A estrutura organizacional, Ministério do Esporte, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, COB, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico, eles precisam mudar a forma como os recursos chegam aqui para a gente. Eles precisam intervir mais parceiramente com estados e municípios para a gente poder ter mais centros olímpicos. A gente precisa ter piscina, a gente precisa ter quadra, a gente precisa... Se isso não acontecer, a gente não consegue produzir atletas. Não consegue produzir. A gente tem que ter regulamentação do prático. A gente tem que tirar o professor de educação física das artes marciais se ele não tiver, de alguma forma, um certificado para poder fazer aquilo. A gente tem que melhorar a qualidade dos preparadores físicos. A gente não pode... Tem que ser uma forma de tratar isso como se fosse um especialista médico. Se você vai no ortopedista, o cara tem que ser ortopedista.
Aí você chega procurando um preparador físico, o cara, que pós-graduação que ele tem? Ah, eu sei fazer musculação. Eu sei fazer musculação, não é, cara. Não é, entendeu? Então, essa evolução, a gente precisava de alguém para poder mexer nisso. E eu tenho assim, a empatia, essa é a palavra que eu queria. Eu falei isso tudo para ser empático. Eu quero ter empatia com o contribuinte brasileiro, com quem está nos ouvindo aqui. Eu falo contribuinte brasileiro, é questão de política, mas com quem está nos ouvindo. Como é que a gente vai tratar investimentos maciços no esporte de alto rendimento, que demanda grana, se a gente tem dificuldade, se o país está adoentado, cara, se a gente estava com dificuldade aí com doença e etc, etc. E a gente só vai perdendo, só vai afundando. Cara, tá catastrófico a gente falar de futuro, assim, né? Catastrófico. O que o Gordon Ryan falou, que o Brasil vai perder tudo no esporte, ele resumiu ao esporte de luta grappling, mas eu acho que se aplica a tudo, por falta de tecnologia, por falta de conhecimento, de acesso aos melhores produtos, de todos os sentidos. Intervenção do Estado. Sensibilidade do Estado. Sensibilidade do Estado. Aí ele vai falar assim, pô, eu vou reduzir IPI. De repente alguém aqui vai estar vendo, está nos ouvindo e tem acesso, né, a um desses 4 pilares que eu falei aí, Ministério, COB, Secretaria de Alto Rendimento. Eu vou enviar essa live para todo quanto é lado. Entendeu? Porra, de repente, mas sim, como é que. Vou reduzir o IPI dos artigos de esporte. Né? Vamos zerar a taxa. A galera vai importar, vai trazer, vamos começar a trazer equipamento. Cara, não tem lógica você comprar um equipamento de 50 mil reais. Um equipamento para o cara simular uma escada, subir em escada, 40 e poucos mil reais. Eu preciso de um equipamento para fazer supino reto, 15, 17 mil reais, 22 mil reais. Como é que eu vou montar uma sala de musculação? Entendeu? Específica, né? Bem com ergonomia. Cara, o cara não monta. Onde é que você está jogando tênis hoje, a nível público? Como é que você joga tênis hoje a nível público? Onde é que tem campo de futebol? Me fala aí, onde é que tem campo de futebol público hoje? Amigo, você não consegue nem ir no ginásio aqui hoje em Brasília para fazer uma competição. Você apresenta uma competição de nível nacional e internacional, você não consegue o ginásio. Você não ficar lambendo a bota de político, você não consegue. Não é direito do cidadão conseguir o ginásio. Aqui, eu vou piorar a situação. Mais 2 exemplos. Qual escola pública que você conhece que tem campo de futebol? O esporte nacional, cara. Esporte nacional. A quadra coberta, às vezes você tem em conta. Mas o esporte nacional, né, que é o vôlei, futebol, tem escola pública que não tem, cara. Não, vou mudar, né, meu? Vou mudar. Poucas escolas públicas têm. Aqui no Espírito Santo, eu não conheço nenhuma escola pública que tenha um campo oficial de futebol para a molecada poder jogar, pô. Atletismo. E para matar tudo, piscina. Onde é que tem piscina pública? 20 metros? 25 metros? Cadê as piscinas? Como é que você vai falar de formação de nadadores se a premissa básica está na iniciativa privada? E quem tem condição de pagar? E o talento nadador que não pode pagar no momento? Ele nem tem acesso à piscina, cara. O cara nem sabe o que é mergulhar numa piscina. É foda. Daniel, meu brother, os assuntos são muitos. Vamos marcar logo outra. Eu vou agora vou para lá, para minha academia, que espero uma hora você vir conhecer, espero a gente levar aquele outro projeto para frente agora, que eu estou terminando aqui. Quem sabe uma hora eu me encontro mais próximo da praia. Vamos lá, vamos combinar isso daí. É um sonho de vida. Vão acompanhar essa live, como é que ela vai ficar nos próximos dias, né? Cara, eu aprendi muito hoje, fico muito feliz com isso. Toda vez que a gente bate um papo, eu dou um jeito de gravar o que a gente fez e guardar, porque sempre fica uma informação
top para ali para depois. E vamos marcar outra, cara, porque tem assunto, viu? Tem assunto. Vamos. O Thiagão tá aí até agora. Obrigado aí, Thiago, pela audiência aí. Thiagão é guerreiro. Até a Renata também, minha esposa, tá aí vendo. Olha aí, que top. Meu amigo, fica com Deus. A gente vai marcar outra. A gente tem a sensação de que não terminamos, porque não terminamos. Vamos sim. Obrigado mais uma vez. Desejo muito sucesso aí. Agradecer a você também pela oportunidade, um profissional ímpar, muito dedicado ao esporte, muito envolvido com essas questões. Você está de parabéns, a Liga está de parabéns pelo brilhantismo aí, pelo trabalho e empenho. E se tem alguém que não percebe isso, está perdendo, porque tem muita coisa boa saindo aí da Liga. Eu tenho certeza que vocês estão de parabéns, cara. E Daniel, antigamente eu até ficava assim, pô, se o cara não tá percebendo, eu fico chateado, né? Hoje em dia eu tô assim, se você não tá percebendo, sai da minha frente que eu preciso andar e eu não tô a fim de perder meu tempo. A idade está me deixando sem paciência. Não, tá certo. Eu te aguardo aqui pra gente fazer uma visitinha aqui, pô. Logo. Dia 3 de dezembro eu vou estar aí. Show, maravilha. Vamos almoçar. Boa. Valeu, mestre. Um forte abraço. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.